Eu vou falar de uma coisa técnica, entendeu? Porque quando se fala em técnica ligada à fotografia e tal, você sempre, assim, técnica, aí você diz assim, time code, asa do filme, cor, filtro, é sempre. Mas técnica como é que eu vou dizer isso? Eu acho que ninguém imagina que um pincel na mão de um pintor é uma técnica. Agora, nem o timecode e nem o pincel passam de uma ferramenta. O que importa no pintor não é o pincel em si, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é largo. Isso é uma ferramenta. O que interessa é o gesto do pintor. Então, a tecnologia não pode ser pensada, em vez de eu ficar falando aqui de tecnologia especificamente, eu prefiro dizer que não pense a tecnologia como uma tábua de salvação. A tecnologia é uma ferramenta e que deve ser utilizada em todo o seu esplendor. Quer dizer, os que reagem ao advento, por exemplo, da tecnologia moderna, das novas tecnologias, como é o caso do digital no cinema, por exemplo, quem reage mal a isso está perdendo tempo, porque é inevitável. Até porque, até porque o cinema nasceu nova tecnologia. Quando o cinema nasceu, já nasceu nova tecnologia. O cinema nasceu de uma curiosidade científica. Quando Marrey estava pesquisando os movimentos, né? Quando ele fotografou a ira, não era a ira, ele estava os fisiologistas provocaram a descoberta do cinema. Tudo bem que os irmãos Lumière são considerados os inventores do cinema, mas não foi assim, caída do céu. Não veio a invenção do cinema, caiu na terra e caiu entre os irmãos Lumière. Não foi isso. Os irmãos Lumière pegaram uma experiência anterior. E toda experiência humana corresponde a um passado. E só projeta o futuro porque você tem esse passado. É exatamente o mesmo caso do cinema. Quando o Marrey tenta fotografar a expressão da ira, do delírio, não, da raiva, ele estava estudando as feições do ataque de loucura. Não me falta a palavra aqui, eu estou substituindo por ataque à loucura e tal. E ele fotografava isso para estudar, como fisiologista, tá certo? E aí, o intervalo, como as técnicas eram rudimentares, ele não conseguia fotografar com intervalos curtos e ele não conseguia registrar as mudanças faciais do transe do cara, do transe do paciente, ele como fisiologista. Então ele começou a estudar uma maneira de diminuir o espaço entre as fotos, para ele ter mais momentos de transição facial da ira, do transe. E foi assim que ele aos poucos foi descobrindo o movimento na fotografia. Se você pensar nisso e pensar no Muybridge, quando descobre o cavalo e vários outros movimentos, né? Como é que o cavalo andava, e a pintura registrou em vários quadros, em várias fases, registrou movimentos do cavalo que não era possível o cavalo fazer aquele movimento quando corria, quando galopava. Foi a fotografia do Muybridge que descobriu isso. Houve uma crise nessa descoberta, né? Mas foi aí que se descobriu o movimento. Como que você chegou ao ponto de fazer com que a imagem se ficasse em movimento? A base está aí.
Sem falar que a animação dos movimentos da imagem, por exemplo, por que os homens das cavernas foram pintar nas cavernas, no escuro? Por que eles não pintaram? Eles pintaram também, mas por que foram para dentro das cavernas? É curioso isso, né? Se você imaginar que eles trabalhavam com tochas de luz, toche, né? Fachos de luz presos na cabeça, para poder rasgar a pedra e construir sulcos, e construindo imagens, o movimento dessas sombras foram os primeiros projecionistas da história. Era uma inquietação com a imagem. Quer dizer, a coisa do movimento da imagem já estava, inclusive, registrada em pesquisas, em atitude nos gregos. Então, e aí se você der um corte na realidade e olhar como foi feito o Matrix, o filme a tecnologia empregada pelos computadores de fazer o Matrix, de colocar o Keanu Reeves deitado no espaço se livrando dos tiros, Léo, né, o personagem o personagem lá dele, me lembra. Se você for olhar, foi exatamente a mesma tecnologia que o Muybridge utilizou de disparar sem câmera, em sequência. E eles fizeram isso com o Keanu Reeves. E depois puseram dentro de uma máquina poderosa de computador, um software fantástico, e fizeram. Mas o princípio era exatamente a mesma coisa que fez o Muybridge, 1800 não sei o quê. Então o que muda é o suporte. Quer dizer, na verdade o que não há crise tecnológica, pelo contrário, não há crise na imagem, a crise é da representação. A crise da representação, quer dizer, o mundo inteiro, por exemplo, no cinema, por exemplo, o mundo inteiro está organizado, o mundo inteiro está virando uma major só para fazer um cinema que atenda a uma necessidade, aquele que atinge o público. Aí você tem um modelo de roteiro, você tem um modelo de fotografia, de montagem, de produção, sobretudo de produção, que é um modelo que existe lá num lugar chamado Hollywood. Um modelo que deu certo ali. Entende? E o resto do mundo tenta, na verdade, isso é uma major só. Na cabeça das pessoas, assim, de uma certa forma. Claro que não estou falando aqui de uma maneira, estou falando de uma maneira genérica. Quer dizer, existem as pessoas preocupadas com a linguagem, com o conceito e tal. Evidentemente que existe. Mas, no geral, né, o cinema é cada vez mais visto como um entretenimento. E não só como também como uma atitude de arte dentro do mercado. Né? Isso, só para concluir, quer dizer, só para dar uma fechada, quer dizer, isso eu acho que a tecnologia exerce como é que se diz? Tem uma função fundamental, né, da tecnologia, porque você hoje tem modelos de escrever roteiro em computador. Se você se arrisca a estar escrevendo um roteiro, uma escaleta, sei lá o que, num computador, aí diz, não, peraí, não mate agora esse personagem, só na página 20 e tal. Quer dizer, isso é um padrão.